Que a paz de Deus, nosso Pai, nos envolva em mais uma reflexão, para que a gente possa sair daqui justificado nas nossas buscas, justificados nas razões que nos levou a sair de nossos lares e estarmos aqui em uma casa espírita, buscando o entendimento, buscando o reconforto e tudo mais que certamente um templo espírita, ou qualquer templo religioso buscado com esse desejo nos proporciona. Esta questão de O Livro dos Espíritos, a questão 886, é de uma das mais conhecidas da doutrina espírita, do movimento espírita, de nós espíritas, e especialmente aqui da nossa casa, do Grupo da Fraternidade Marta Figner. Eu confesso que muitas vezes, em momentos de angústia, de dificuldades, de problemas que certamente cada um de nós os tem na vida lá fora, muitas vezes nesses momentos eu tento visualizar, mentalizar esta casa em busca da espiritualidade superior que aqui trabalha, dos amigos espirituais, buscando um esclarecimento, um reconforto, uma força para superar essas dificuldades. Então, mentalmente, eu começo a visualizar, Iralda, o Grupo da Fraternidade Marta Figner. E eu confesso para vocês que a primeira coisa que veio na minha visualização é esta questão que está sempre estampada aí para nós, a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai indagar aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, de acordo com o entendimento de Jesus. Por que esta dúvida, né, de Kardec? Porque muitas vezes nós podemos compreender, ou muitas vezes nós podemos restringir a caridade no exercício louvável de doar alguma coisa de material para outrem que necessita. A esmola, por exemplo, que é também uma forma de caridade, a caridade material, ainda muito necessário na nossa sociedade. Mas quando a gente vai compreendendo esta pergunta, porque a sabedoria da resposta está na complexidade, na sensibilidade do codificador, em buscar este entendimento. Qual o verdadeiro sentido? Então, ela é muito mais do que dar alguma coisa. Aí, na resposta, a gente vai compreender que Jesus quer nos ensinar que a caridade, ela abrange todas as nossas relações, todas as relações que nós nos encontramos com o nosso semelhante. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E sucedendo a benevolência para com todos, nós vamos encontrar os espíritos falando da indulgência para com as imperfeições dos outros, que é a nossa proposta de reflexão. Tirar um ponto do verdadeiro sentido da palavra caridade para a nossa reflexão desta noite. A indulgência como um princípio de caridade, como este princípio de caridade trazido por Jesus. E por quê que os espíritos colocaram a indulgência como um princípio de caridade? A bondade, a gente consegue, né, perceber bem, a bondade está na própria ação de doar alguma coisa para aquele que precisa, o perdão, que também é muito trabalhado, mas e a indulgência? Por que eles colocam como um princípio de caridade? Talvez seja porque é quase que natural nas nossas relações humanas, é quase que natural a nossa capacidade de perceber o erro do outro, a nossa capacidade de compreender as dificuldades do outro, a fraqueza do outro. É muito comum, não vamos chamar de natural, mas é muito comum a gente
ter uma compreensão, uma percepção maior, sermos capazes de enxergar com grande clareza um pequeno cisco no olho do nosso próximo, esquecidos de uma imensa trave que, por vezes, temos nos nossos próprios olhos. Todos nós julgamos, em maior ou menor proporção. As pequenas coisas, julgamos o colega de trabalho que chega atrasado, né? A gente já olha para o relógio, julgamos uma pessoa que fala uma palavra equivocada, que usa o português de forma errada, julgamos o modo de vestir do outro, julgamos situações do dia a dia pequeninas e fazemos também, muitas vezes, grandes julgamentos. Julgamos os deslizes morais das pessoas, julgamos as suas escolhas, que o seu livre-arbítrio lhe proporciona, julgamos o comportamento que, ao nosso olhar, é equivocado do outro, fazemos os julgamentos em grandes ou menores escalas. E aí vem o princípio da caridade nos dizendo indulgência para com as dificuldades do outro. E o que é esta indulgência? Ela é caracterizada, o dicionário vai nos falar, como a facilidade em perdoar erros cometidos por outros indivíduos. A indulgência, ela tem uma relação direta. A bateria está acabando, cadê o Jackson? Ela tem uma relação direta com tolerância, com clemência, com perdão. Etimologicamente, o termo indulgência, ele se origina do latim indulgentia, que significa bondade. É uma palavra bonita, né? Bondade, ser gentil, perdoar uma pena. É uma palavra muito empregada também em alguns princípios católicos, né? Pedir a indulgência divina como um termo que é muito utilizado. E vem o Livro dos Espíritos nos lembrar, quando nós faltamos com a caridade, no sentido de julgar o outro, nós estamos falhando no nosso exercício de caridade, o exercício de compreensão. E aí nos vem, então, à mente a palavra julgamento, nos vem à mente a palavra imperfeição, erros que os outros cometem, assim como nós próprios cometemos. E aí a gente se questiona, por que nós julgamos? Por que nós temos tanta facilidade assim em julgar o outro? Por que nós temos tanta facilidade em olhar para aquele que está lá atrás e ver o seu cisco no teu olho e esquecemos ou fingimos não perceber a dificuldade que nós próprios temos? De onde vem esta facilidade de julgamento? Muitas vezes, essa facilidade de julgamento é uma forma de querer abrandar um pouco mais as nossas próprias fragilidades. Lembramos que Jesus, o maior espírito que a Terra já recebeu, que não tinha nenhuma mácula na sua conduta, no seu jeito de sentir, de pensar, de agir, governador do nosso orbe, quando chega aqui na terra e é entregue para ele uma mulher pega em adultério, que era um grande mal, que era um grande pecado, que era algo que as mulheres deveriam ser apedrejadas, quando levaram para Jesus esta mulher pega em erro, o que Jesus diz? Eu não te condeno, eu não te julgo. Vai, não peque mais, tente fazer diferente do agora para frente. E nós? Quais as pedras que nós utilizamos para ferir aqueles que, ao nosso olhar, por causa da trave que está nos nossos olhos, nos facilita enxergar o cisco no olho do outro? De onde vem tudo isso? Então, a indulgência, ela é a capacidade
a nossa capacidade que precisa ser desenvolvida de compreender os erros cometidos por outrem, a compreensão, devido às suas fraquezas morais. A partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, não como autoculpa, não como achar que nós também não temos que ter a autoindulgência, mas como uma capacidade de autorreflexão. Quando nós fazemos isto, quando reconhecemos esta trave e trabalhamos por diminuir esta trave, eliminar ou bem administrá-la em nós, nós também aumentamos a nossa capacidade de compreender as imperfeições dos outros. Nós não admitimos as nossas fraquezas. Quando nós admitimos as nossas fraquezas, fica mais fácil compreender o outro. Esses dias eu estava num ponto de ônibus e eu vi pinchado uma frase que eu não consegui esquecer. Anotei e falei, vou usá-la qualquer dia desse, surgiu a oportunidade. A frase dizia assim: é fácil julgar quando a fraqueza não é sua. Não é? É fácil julgar quando a fraqueza não é nossa, é do outro. Mas como que eu avalio a capacidade do outro de conviver com aquela tentação, com aquele problema, com aquele desafio, com aquela prova, com aquela expiação e não dar conta? Quem sou eu para dizer que ele deve dar conta? Ele deve, ele é capaz de dar conta. Mas se ele não está dando, quem sou eu para dizer? É fácil a gente julgar, é fácil. Quando o erro não é nosso. Porque nós precisamos compreender que, por sermos espíritos em trajetória evolutiva, espíritos reencarnados em um planeta de provas e de expiações como o nosso, em um planeta de tantas dificuldades, é porque nós ainda a temos em nós. E a gente só consegue enxergar no outro aquilo que nós temos em nós ainda ou já tivemos. Hoje eu posso não ter aquela fraqueza, mas se eu a conheço, eu a compreendo a tal ponto de apontar o dedo para o outro, é porque eu já tive dentro de mim. Eu já tive essa experiência. Se não agora, na presente existência, certamente em outras. Certamente eu já tive essas experiências, posso ter tombado, fracassado, e hoje eu já compreendo, ou deveria compreender. Então, nós julgamos as pessoas, as instituições, as situações, pela nossa ótica. E o que é a nossa ótica? É o nosso acervo, conquistado até o momento presente, na nossa bagagem evolutiva. É o nosso acervo de existências pretéritas. Nós julgamos os outros pela nossa condição de conquista aqui, nessa presente existência cultural, do nosso saber, provavelmente limitado, das nossas intolerâncias, e assim nós aprendemos a julgar. E Emmanuel nos faz um convite ao inverso, ele vai dizer para nós assim: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor que tem no outro, em nós, na vida, nas situações. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, é preciso enxergar o bem no outro, as possibilidades no outro, para que a gente não se deixe envolver pela maledicência. Enxergar com estes olhos de Jesus. Por que Jesus tem todo este amor e esta tolerância para conosco? Porque Ele não nos enxerga com os nossos erros de agora. Ele nos enxerga como uma centelha divina que somos nós. Ele nos enxerga com as possibilidades que nós temos. Ele nos enxerga na nossa condição futura.
Da mesma forma que nós enxergamos uma criancinha que erra, que chora, que esperneia, e que a gente ri e fala, vai crescer, vai deixar essas coisas de menino para trás, vai amadurecer. Assim também a espiritualidade superior, Deus, Jesus nos enxerga. E aí vem Jesus nos fazer este convite, vem Emmanuel nos lembrar de desenvolver uma visão no sentido de procurar o melhor que o outro tem, uma visão positiva, e não uma visão de pessimismo que nós muitas vezes alimentamos, não uma visão do mal que nós ainda teimamos em evidenciar na vida e na sociedade, pelas características ainda da malícia, da maledicência. Então, Emmanuel vem nos lembrando isto, que Jesus, há tantos séculos, já vem nos colocando. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque, do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do teu irmão. Quando Jesus coloca, não julgueis para que não seja julgado, ele não quer dizer aqui uma lei de talião, né? Aquele olho por olho, dente por dente. Se você julgar, você também vai ser julgado. Por quem? Por Deus, por Jesus, pela espiritualidade? Não. Pela nossa própria, tribunal da nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que um dia vai dizer assim, aquilo que eu vi no outro de dificuldade, eu ainda tenho em mim. E a vida vai se encarregar pelas leis, principalmente pela lei de causa e de efeito, me colocar em situações que me vai fazer refletir se eu ainda não tenho esta fraqueza em mim. Então, eu preciso repensar. Então, quando nós empregamos o nosso tempo em compreender o outro, nós vamos aprender a silenciar diante de uma situação difícil, de um erro, de uma escolha equivocada. Nós vamos aprender, através da compreensão, amparar quando o outro cair, quando o outro sofrer as consequências, se a sua atitude for de fato equivocada. E tudo isso não vai nos dar tempo para o julgamento. Porque quando a gente ampara, quando a gente silencia, quando a gente está disposto a aconselhar, a orientar e a ouvir, nós não temos tempo para julgamento. Não sobra tempo para este julgamento. A compreensão, então, não dá espaços para essa maledicência que muitas vezes caracteriza a nossa conduta no dia a dia. Precisamos lembrar também que nós ignoramos muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, que é o Deus da sabedoria, da pureza, e que o mundo nem sequer como falta leve considera. O que é isto? Às vezes eu tenho apenas um verniz social. Eu tenho uma conduta que é aceita pela sociedade vigente. Então, para mim está tudo certo. Mas será que, de fato, pela lei divina está certa? Mas aí, quando eu vejo um criminoso na rua, quando eu vejo um malfeitor, quando eu vejo alguém cometendo um ato infracional muito grave, o que eu falo? Não, aquilo ali é um crime aos olhos de Deus. Aí vem o Evangelho dizendo, até uma palavra que você diz ao outro, raca, no sentido de maldizer o outro, também é um crime aos olhos de Deus. Mas é mais fácil a gente perceber o malfeitor lá fora do que aquelas pequenas dificuldades que o mundo sequer, aliás, não só não considera como falta, como muitas vezes até aplaude essa conduta em nós. E a gente precisa refletir. Então, a indulgência, ela é um convite para o autoconhecimento.
É um grande convite para o autoconhecimento. Por quê? Entender e sentir compaixão pelos outros é abandonar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso sentimento tolo de achar que somos superiores a alguém, pela sua condição, pela sua escolha, pela sua opção de vida, pela sua aparência, pela sua, entre aspas, que não existe, né, a sua raça, porque nós somos todos de uma raça só, nós somos da raça humana, mas julgamos o outro pela cor da pele, pela opção sexual, pela condição cultural, social, de idade. E aí, entender e sentir compaixão pelos outros é abandonar isso, é abandonar esse orgulho, esse sentimento de achar que nós somos superiores a alguém. Esse sentimento de superioridade em relação ao outro. É entender que todos guardamos dentro de nós, todos, até aquele que tem feito mal para a sociedade. Todos guardam a capacidade de se melhorar. E assim, quando nós compreendemos que o outro pode e vai melhorar, nós passamos a ver os outros com os olhos carregados de amor. Aqueles olhos que o Pai Celestial nos vê. Porque a indulgência é a grande virtude da compreensão. É a grande virtude da compreensão. Vai ficar como dever de casa, porque é muito extenso, a gente chegar em casa, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar um texto lindíssimo, assinado por José, um espírito protetor, em 1863. Ele vai colocar para nós a indulgência como este princípio de caridade, dizendo para nós espíritas, ele se dirige a nós enquanto espíritas, ele começa o texto desta forma: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todos devem ter uns para com os outros. O texto é lindo. Mais abaixo deste texto do espírito protetor, José, tem um outro texto de um bispo que vai falar também para a indulgência para com as faltas alheias, quaisquer que sejam estas faltas. Fica aí como dever de casa hoje à noite, quando a gente chegar na nossa casa, formos deitar, vamos refletir nas nossas ações do dia, vamos pensar naquelas pessoas que convivem com a gente, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto colegas de trabalho, enquanto colegas de caminhada na nossa jornada evolutiva, e vamos pensar com que olhar eu tenho percebido a vida dessa pessoa cruzando com a minha vida, de que maneira eu tenho me relacionado. E aí eu preciso aprender a silenciar onde eu não puder ajudar. Eu preciso aprender a silenciar onde eu não posso prestar um auxílio. Se o outro erra, se o outro faz escolhas difíceis de eu compreender, se eu puder aconselhar, acolher, abraçar, orientar, indicar outras possibilidades, ótimo. Mas se eu não puder ou o outro não aceitar, eu preciso do silêncio. Eu preciso me dar a oportunidade de não divulgar o mal. André Luiz nos convida e nos fala que o mal não deve ser divulgado em tempo algum. Eu não preciso estar colocando para o outro isso. Então, a indulgência é uma grande fonte que lava os venenos da culpa. Porque quando eu compreendo eu sou indulgente, eu passo também a ser indulgente comigo. Eu passo a perceber que eu falho, que eu caio, que eu tropeço muitas vezes, mas da mesma forma que eu dou conta de compreender o outro, eu vou perceber que a evolução não dá saltos, que eu estou numa luta e que ser espírita é isto mesmo, né? É essa transformação do dia a dia, é a luta para domar as nossas más imperfeições, as nossas más inclinações. Aí muitos de nós podemos estar pensando, bom, então eu não posso jamais enxergar o defeito do outro?
Eu não posso jamais olhar para o José Carlos e falar assim: José Carlos, sua filmagem não está boa, então eu não posso falar isso com ele. É esta compreensão que a gente tem que ter quando Jesus fala: não julgueis. Será que comete culpa o homem por estudar, por perceber o erro do outro, da sociedade, de alguém, e denunciá-lo mesmo? Será que é esta a nossa compreensão? Kardec vai indagar isso daí na questão 903 de O Livro dos Espíritos, questão essa que está na terceira parte desta obra, no capítulo que vai falar das leis morais, mais precisamente da lei da perfeição moral. Ele pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Estudar no sentido de observar. Incorre em culpa eu dizer: não, isso aqui não está certo? Aí é uma reflexão para nós. E aí a resposta, tão sábia quanto a pergunta, vai dizer que depende. Incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar. Está vendo, Iraldo, Zé Carlos não filmou direito. Mas o que é isto? Isso é fofoca, isso é um tanto de coisa, né? Menos um desejo sincero de: Zé Carlos, vamos filmar direito. Será que, apesar de que é impossível me filmar direito, né? Teria que fazer uma outra versão. Mas, enfim, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque isto é falta de caridade. Agora, se o fizer para dali tirar um proveito, para evitá-lo, tal estudo poderá ser de alguma utilidade, alguma, né? Então, se eu analiso, reflito e falo: não, fulano está errando, e olha as consequências do que está acontecendo. Eu não quero isso para mim, não. Porque eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com o erro do outro, com a dificuldade do outro. Então, importa não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se vós não podereis dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes melhor. Se lhe censurais ser avarento, então eu vou observar e vou perceber que fulano é avarento. Então, é um estudo que eu estou fazendo daquele defeito. Então, o que me cabe fazer com aquela compreensão da avareza? Ser generoso. Se eu estou estudando que incorre em culpa o outro de ser orgulhoso, o que eu preciso trabalhar em mim? A humildade e a modéstia. Se eu percebo que o outro é áspero, sede brando. Se proceder com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, conclui a resposta da questão 903. Fazei por maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vede um cisco no olho do teu vizinho e não vê a trave no teu próprio olho. Então, se a gente analisa, reflete, dali tira uma experiência para não agir daquela forma, aí tem algum sentido, alguma possibilidade de crescimento para nós. Joana de Ângeles tem um texto muito lindo que ela vai falar sobre a indulgência permanente. E ela trabalha justamente isto. Ela vem falar para nós que a indulgência, ela deve ser uma constante na nossa vida. Porque a todo momento nós estamos também vivenciando situações de espíritos imperfeitos, que somos todos nós aqui na Terra. Então, ela vai falar que, de novo, que é um princípio de caridade. É um princípio de caridade perceber e reconhecer a dificuldade que o outro ainda traz em si. E ela coloca que, infelizmente, escasseia cada vez mais no comportamento humano a caridade, a paciência com a dificuldade do outro, a tolerância, a paciência mesmo de compreender o ritmo do outro, de caminhar.
E aí ela vai falar que nós precisamos da indulgência para pacificar o infrator, para pacificar aquele que erra. Porque só assim nós vamos conquistar a sua simpatia e, naturalmente, fazer com que ele se melhore. Vamos lembrar que a virtude do sentimento de indulgência revela, segundo ela, uma sabedoria, revela uma conquista evolutiva do espírito. E ela termina dizendo, que é um texto maior, que se tu caridoso, se tu indulgente em relação ao teu próximo, porque necessitado te encontras também de indulgência dos outros e de indulgência da própria vida. Tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, ao invés de te comprazer em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, se alguém tombar porque quer, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Diz Joana de Ângeles no livro Vida Feliz. E aí lembramos a doce Madre Teresa de Calcutá para a gente ir concluindo, quando ela coloca para nós: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E o nosso exercício é de amor. O convite que o Mestre nos dá no seu Evangelho é trabalhar em nós a lei de amor. É a lei de amor que nos faz crescer. É a lei de amor que nós precisamos nos envolver nesse nosso processo de crescimento evolutivo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.